alterar o fundo de tela dos computadores do laboratório. Tá? A questão é a seguinte, os computadores não são de vocês. Os computadores são para o uso de vocês. Mas isso não dá a vocês o direito. Os computadores são do Estado. E precisa ficar na tela. Ao próximo, se eu pegar a tela, eu vou dar permissão para o informação. Não pode. Alterem a tela do celular de vocês, do computador de vocês, do plano de vocês. Mas respeitem o laboratório, por favor. A gente evitar problema. Porque eu escuto, vocês escutam. Tá? Então, por favor. Aí, tipo, me ajuda a se dar aula lá, me ajuda. Beleza. Eu vi lá mesmo, no ano, tinha uns planos de fundo diferentes. Os meninos novinhos, tadinhos, ficou meio... E nasceu a rocha. Pois é, pertinho. Fechei, por gentileza. Fechei, por gentileza. E certinho. Vamos? O quê? Aqui. Agora vai pegar de novo. Aí ainda briga comigo, emburra. Aí fala, ei. Vamos? Olha lá, oi, tudo bem? Posso? Obrigado. Continuando aqui então. Tudo que a gente viu até agora, fácil e tranquilo, que é o quê? Todo ímã tem um lado norte e sul. Eu tenho interações entre os polos magnéticos, que é norte-norte e sul, se repelem. Polos de nomes iguais têm repulsão. Polo de nomes contrários se atrai. Paola, preciso de você, viu? Tem que firmar aí. Então, beleza. Polos de nomes iguais se repelem, tem de se distanciar. Polos de nomes contrários se atraem. E aí, na aula de ontem, a gente falou uma outra situação, que é quando eu quebro um ímã, ele continua sendo ímã. Só que aí tem um detalhe. Se eu quebro o ímã tentando isolar os polos magnéticos, vai surgir um polo magnético novo. Exemplo básico, eu venho aqui, quebro ele no meio aqui, ó, e eu vou gerar dois novos fragmentos. Aí esses dois novos fragmentos, eles têm uma vantagem em análise de exercício, que é qual? Eu consigo juntar pelo mesmo lado que eu quebrei. Essa é uma vantagem. Quando eu tento isolar os polos magnéticos, certo? Pode ser eu quebrar no meio certinho, ou quebrar aqui, ou aqui, não interessa. Se eu tentar quebrar de uma forma que eu isolo os polos magnéticos, eu consigo juntar de novo. Isso aí é válido para a gente estar resolvendo exercício. Extremamente importante. Outra situação é quando eu quebro o ímã e eu não quero isolar os polos magnéticos. Eu só quero gerar novos fragmentos. Então, eu vou gerar um novo fragmento. E aí tem um detalhe extremamente importante. Que é o quê? Esse novo fragmento, ele continua com os polos onde estavam, só que eu não consigo juntar pelo lado que eu quebrei. Beleza? Por que eu não consigo juntar? Porque eu vou encontrar norte, sul e sul. Então, nesse caso eu consigo, nesse não. Isso aqui é análise que é exercício de prova, exercício de fixação e assim por diante. Certo? E aí, eu comentei com vocês que quando a gente tem um ímã, pode abrir. Não precisa mais não, obrigado. Quando a gente tem um ímã, a gente tem as interações de atração, básico e de repulsão. Algo interessante é porque antes de eu
encostar, ele já repele. Isso chama força de campo. Força de campo, eu não preciso encostar para aquilo acontecer. Beleza? É tipo sua mãe fala, não vai que vai dar errado. Ela nem estava lá e deu. É uma força de campo que ela usou. Aqui é a mesma coisa. Por que que isso acontece? Porque todo ímã tem um campo magnético. Então, quando eu tenho um ímã, independente do formato dele... Bom sentar aqui, não. Então, beleza. Toda vez que eu tenho um ímã, eu vou sempre representar ele assim. Mas tem ele circular, tem ele em formato de U, igual eu já mostrei, tem vários jeitos. Tem de neotímica, aquele bonitinho lá. Fica doido para usar para alguma coisa. Todo ímã tem um campo magnético, que é isso aqui, ó. Antes de aproximar o ímã, vai repelir o outro. Força de campo. E aí esse campo magnético, ele tem uma orientação. O de onde ele sai para onde ele vai. Sempre é do norte para o sul. Ponto final. Lá no seu exercício, ele vai querer te confundir. Esse é o objetivo, para ver se você captou aqui das aulas. Uma pegadinha, pôr um trem errado, bem escrito, a gente vai lá e cai. A gente é ser humano, a gente vai, felizmente, cair por várias lábias de gente malandra. E o exercício é um deles. Geralmente a gente vive isso no mundo amoroso, né? Depois a gente vai para o exercício, depois vai para o mundo financeiro. Continuando. O lado norte vai sair o campo magnético, vai para o lado sul. Tem um outro detalhe, são linhas fechadas. Elas passam aqui dentro e ficam fazendo isso. Então, fica fazendo isso aqui, ó. Bonitinho, certo? Perguntas? Perguntas? Mas por que essa força faz com que o outro... Obrigado, Bruna. Não. Não, 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 não. Não tem nada a ver com o que ela faltou. Não tem essa pergunta dela. Essa pergunta dela, ela só antecipou algo que a gente vai ver ainda. São linhas de indução magnéticas. Boa. Como a ideia é buscar a melhoria como profissional, e eu descobri uma coisa, e vocês talvez já sabem, outros não, eu demorei a aprender isso. Toda vez que o Célio faz uma pergunta, ele se abriu. Então é a hora de eu entrar com conhecimento, porque senão lá na frente, quando eu for explicar, ela não vai entender. Mas aqui que ela perguntou, ela já vai entender mais um pouquinho. E eu vou ser malandro, vou usar essa janela que se abriu aí. Enquanto você está jogando pedra. Sul e norte, norte e sul, o que acontece? Atrai. Norte, norte ou sul e sul? Agora olha isso aqui. Nós não descobrimos que tem um campo magnético? O campo magnético sai do... E vai para o... Beleza, né? Olha que massa. Por que quando eu aproximo norte e sul, atrai? Porque o campo magnético sai de onde? E vai para onde? Só que a natureza, ela é esperta. A gente acha que ela é meio boba. Próximo desse norte tem esse sul. Mas você concorda comigo que quanto mais próximo eu chegar, eu não vou ter um outro sul perto? Então o que ela fala? Opa, desde para esse sul lá, cara, eu vou para esse aqui. Então, essas linhas de indução magnética, esse campo magnético, uma parte vai fazer o serviço que ele tem que fazer, e outra parte, opa, deixa eu grudar no sul da frente. Para que eu vou ficar, o trem está aqui do meu lado? Para que eu vou lá, né? E aí, quando eu faço da repulsão, já é diferente. O norte procura sempre um sul. Quando eu aproximo norte e norte, ele, opa, minha função é ir norte para um sul. Aqui do outro lado tem um norte. Não vamos dar certo aqui, não vamos topar um com o outro. Porque minha função é ir diretamente para um sul.
Então, essas linhas aqui de indução magnéticas, elas vão sair do norte e vão para o sul. Quando é norte com norte ou sul e sul, elas não se ligam. Elas não se juntam. Elas não se conectam. O único que se conecta é norte com sul. Opa, minha função é procurar um sul. Então eu vou grudar aqui com o sul. Ele está mais perto de mim. E quando ele vai para o sul, o que eles fazem? Se juntam. Quando é norte com norte, fica como se fosse duas molas. Nenhuma se junta na outra e fica querendo repelir para tomar distância. Porque elas não vão se conectar, porque é norte e norte. O mesmo é válido se fosse sul e sul. Ficou mais claro a natureza do porquê que quando eu aproximo dois lados que não se encontram, é porque o campo magnético não se conecta. Ele só vai se conectar um campo magnético no outro quando for polos de nomes contrários. Que é do norte indo para o sul, sempre é assim. Em vez de ele para o dele, ele também vai para o próximo. Aí vai lá e pá, gruda. Beleza? A ideia é conectar, juntar. Ficou claro? Guardou as pedras? E aí, isso não é da escola, é meu. Por favor, tenha um carinho. O que é? O que é, Giovana? Ah, acordou aí, né? Uma vez meio defeituosa, mas funciona. O que a gente sabe sobre as bússolas? As meninas no fundo não escutou, não. Repete, por gentileza. Obrigado. O pezinho na cadeira aí. Aola! Seja bem-vinda. Beleza, continuando. Eu tenho duas bússolas simples. A gente tem elas, às vezes você compra um Buterrier, é uma marca de já tive, aí por isso que eu já sei também. Aí vem com uma bússolazinha, porque é um tênis, sei lá, uma bota aventureira. Você pode comprar qualquer coisa, né? Às vezes você compra, não, Dora Aventureira. Você compra uma régua que tem uma bússola, tem vários lugares, certo? Beleza? A bússola, aqui dentro, isso aqui é um imã. Não é bem um imã igual a esse, não. Às vezes é só pinta um lado dele aqui, blá, blá, blá. Mas a agulha magnética, que é isso que gira aqui dentro, ele é um imã. Então vamos associar as coisas? Essa aqui é a nossa house. Casa em inglês. Tô brincando, é house não. Home, não é não? Rosa cavalo. Horse. Obrigado, aprendemos. Escreve horse, house e home. Não house, você compra aqui no Mercadão da Economia. Continuando. Essa é a nossa casinha. E a gente estudou lá em geografia. Rosa dos. E aí lá a gente começou a associar isso aqui, ó. Elas até dão uma alinhadinha aqui. Então, se uma bússola aponta para o norte, isso aqui é uma agulha magnética, o que significa entre os dois? O que? Se isso é uma bússola, essa agulha magnética é um imã, eu uso ele na nossa home, house, e ele sempre aponta para o norte, que é essa região aqui é o norte, aqui é o sul, o que significa? O que significa a relação entre os dois? O que significa o contexto? O norte da bússola aponta para o norte da Terra. A agulha aqui dentro é um imã. Toda vez que eu mexo ela sempre vai procurar o norte da Terra. Tá mais ou menos aqui assim, por aí. O que significa, então, na nossa home? O que significa? O que nossa casa é? O que ela é? A nossa casa é um imã gigantesco. Tudo bem.
O professor tem que meio que ignorar para outros ir falando também. No ensino fundamental virava uma guerra, né? Eu falei primeiro. Agora cresce e fica desse jeito, ó. Aí fica bobo, falando só da vida dos outros. Tudo bem aí, ó, emburra, pequenininho não, né? Dá uma briguinha e tal. Vou te dar meia estrelinha. E aí, qual que é a ideia? Se eu uso uma bússola, e ela sempre aponta para o norte do nosso planeta Terra, significa que ela está sendo atraída. E sim, nossa casa é um imã gigantesco. Sim, a gente estudou lá em geografia, válido. E sim, lá os chineses iniciaram usando a bússola para navegação. E sim, é importante para sua vida, utilidade, você aprender a usar uma bússola. Senão você vai fazer igual a galera que ficou perdida lá em São Paulo, pouco tempo agora, né? Eles tentou fazer uma trilha aí, se perderam. Tem que aprender a usar uma bússola, porque pelo menos você vai só para um lado, só você vai sair em algum lugar. Não vai ficar andando em círculo. É importante. Beleza? Então, toda vez que eu uso uma bússola, ela aponta para o norte geográfico da Terra, aí vai entrar outra questão aqui agora. Se nossa casinha, house, home, casa em inglês, aqui em cima é norte, geográfico, e aqui embaixo é sul, geográfico, e eu uso uma bússola, onde o norte dela aponta para o norte da Terra, o que significa? É meia baratinha, você sabe, né? Não julgue. Se eu uso a bússola e o norte da minha agulha magnética, que é a bússola, aponta para o norte geográfico, o que significa? O que significa? Que minha casa é um imã gigantesco. Se o norte da minha bússola magnético aponta para o norte geográfico, o que significa lá em cima? O que tem lá em cima? O que lá em cima tem? O que lá em cima tem? Quase já falou, já entrega pro outro aí. O que significa que tem aqui em cima? Sim. E para ele apontar para o nosso geográfico, o que significa? Sim, por quê? Porque os opostos atraem. Pode terminar aí de boa ali, não vou desgastar, não. De novo, vou repetir. Não, porque eu estou provocando aí para ela. Para ali, presta atenção aqui. De novo. Se eu uso essa bússola aí, que não é... Pode entrar, velho. Fecha aí para nós. Isso aí, velho. Inglês, vamos treinando. Ok. Thiago. Yes, Thiago. Yes, Thiagão. Como é Thiagão em inglês? Então não me corrija, você não sabe. A outra tentando entrar no vai ficar pior, vai tomar uma patada também. Voltando. Vamos continuar aqui. Bem legal. Oi. Vai. A nossa casinha, ele é um imã gigantesco. Se o norte da nossa bússola aponta para o norte geográfico, e a gente acabou de aprender que o norte é atraído, ou vice-versa, para o sul, lá em cima da nossa casa tem quem? Um sul magnético. E lá embaixo na nossa casinha tem um norte magnético. Nossa casa é assim. Por isso que a gente usa a bússola, ela vai orientar. Por isso que talvez se assistir um vídeo no YouTube, que é interessante a gente fazer uma aula aqui, que é, você pega um imã, fica passando, pega uma agulha, pega algo transparente, se possível, e comprido, e enche ele de água, pega um guardanapo, pega uma agulha, pega um imã, e fica passando do mesmo jeito na agulha, porque a agulha é de aço, ela é ferromagnética, ela tem uma propriedade que a gente vai falar mais adiante, que é imã permanente. Vou explicar melhor sobre isso depois. Você passa e para. Aí você coloca o guardanapo, põe a agulhazinha e deixa lá em cima. O guardanapo ele vai absorver a água, vai para o fundo. A agulha vai ficar lá em cima.
ela não vai afundar, porque a água tem um negócio lá da química que nós estudou, que chama ligação de hidrogênio, que aí vira aquela tensão superficial, ela segura. Aí ela segura a agulhinha. Aí a agulha sozinha, ela começa a mexer. Quando você era mais pequeno, você achava isso feitiçaria, fazer aquelas rodinhas que... Não, é só o imã girando. Agora você estudou, não tem nada de feitiçaria. Ele gira, aí ele vai parar um momento sozinho. Porque você fez, acabei com essas crenças que ficam instalando na cabeça suas na internet, ou gente que fala. Por quê? Porque a agulha que você colocou lá, ela virou um imã. E todo imã tem um lado e sul. E todo norte, como você está nessa casa aqui, home, ela vai apontar para o norte geográfico, quando ela está livremente para girar. Então, se eu pegar um imã em formato de barra e amarrar ele no meio certinho, e deixando ali prender, ele vai começar a girar sozinho. Não é uma força maligna, não. Coisa do além, não. Ele vai girar sozinho, porque o norte magnético dele vai apontar para o sul geográfico da Terra. Sul magnético, perdão. Norte magnético vai apontar para o sul magnético. Pai, não entrou. Permission concept. Beleza? A bússola funciona assim. Presta atenção, que aqui já é outro tipo de questão já, para nossas provas. E é o que geralmente, basicamente, magnetismo, quando vem uma questão tranquila, é assim que vai vir. Vai vir sobre inseparabilidade e vai vir envolvendo o campo magnético da Terra. Olha o pulo do gato aqui agora. Olha os detalhes extremamente importantes. Está no seu material também, que já cobri aqui hoje no sentido de cobrar, não, cadê meu material, mas quando vai estar disponível e tal, né? Mais educado para, né? Emprego, as coisas fluem bem. Presta atenção. O norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Se ela aponta para o norte geográfico, é porque do lado tem um sul magnético. Ponto final. Beleza? Logo, se lá embaixo é sul geográfico, do lado tem o norte magnético, porque o sul magnético da bússola aponta para o norte magnético. Porque eles se interagem. Você concorda comigo? Isso é lógico? Aonde está detalhes de questão de vestibular? A galera vai tentar te confundir entre norte geográfico e norte magnético. Qual que é a diferença dos dois? Um é posição, localização. E o outro é o quê? Uma atuação da natureza. Uma força magnética, uma força de campo. Um é geográfico, posição, localização. Nós estudamos lá em geografia. Norte, sul, leste, oeste, noroeste. Beleza? Isso é posição. Isso é localização. Agora, a bússola, ela usa o campo magnético, uma força de campo, para se alinhar a ele. Então, norte geográfico é uma coisa, é posição. Sul magnético é uma interação, uma força magnética que o planeta Terra tem. Outro detalhe extremamente importante. Eles não ficam um em cima do outro. Tanto que se pudesse... Finalizou aí? Eu posso pegar pelo menos uma? Ah, obrigado. Se aqui não vai dar certo, né? Mas vamos imaginar que dê certo. Acho que imaginação vocês têm demais. Você imagina coisas da vida dos outros. Não puder imaginar aqui na aula de física, eu tô lascado. Isso aqui é norte. Essa parte aqui é sul. Se a gente pudesse sair de fora do nosso planeta Terra, pôr uma bússola, mirar lá e olhar, vamos ver se esse trem que a Dilma falou tá certo. Ia ficar assim, ó. O norte ele ia ficar um pouquinho torto pro lado de cá. Ah, mas o norte é aqui. Por que ela aponta para aqui? Porque no nosso planeta Terra, a posição geográfica não é em cima, não coincide. O magnético. O magnético, o sul magnético da Terra fica mais ou menos aqui. Ele fica um pouquinho torto mesmo. E aí ele tem um comportamento que é um pouco sazonal. Às vezes está um pouquinho para baixo, dependendo da época do ano, dependendo da comparação de quantos anos você está analisando os polos magnéticos da Terra. Às vezes está um pouquinho para cá, sempre ele é um pouquinho. Às vezes eles falam que aqui em cima é 20 graus de diferença, embaixo é 11 e alguns quebrados. Adiantando um pouco a vida suas, que talvez pode ser uma pergunta, se o ímã que eu tenho, eu precisei colocar na máquina que Iberê mostrou, ou ele é uma magnetita, ou a nossa Terra é uma magnetita, ou você está dizendo para mim que o que eu estudei em geografia, que se eu rachar a Terra no meio, lá dentro tem um negócio líquido, qual é o nome? Que tem lá dentro, lá?
Larva, a gente chama lá, onde tá a larva de núcleo. Não tem núcleo, tem o ímã, não. Lá, o que acontece? A larva que fica lá dentro do núcleo, ela fica, é um líquido, né? A grosso modo, ela fica girando. Ela fica girando. Ela não gira bonitinho, igual a gente colocar água na taça e girar bonitinho. Ela não gira assim. Ela fica girando, às vezes gira um pouco mais de um jeito, para o outro. E sabe o que está lá dentro? Rico lá dentro? De ferro e níquel. São elementos químicos. Ferro e níquel são elementos que eles facilmente viram cátions, que a gente já estudou lá na química, que a gente viu que elemento positivo conduz eletricidade. Então, um elemento químico que está em movimento, ele produz um campo magnético. Então, o campo magnético da Terra é por causa do núcleo da Terra, que fica girando. Beleza? Certo? Então, por isso que produz o campo magnético da Terra. Outra pergunta de internet, né? Ah, mas se a Terra é um ímã gigantesco, por que não sai arrastando as coisas de metais para os polos do planeta Terra? Por que esse ímã, se eu não saio voando e vai lá para... Porque o campo magnético da Terra é extremamente fraco. Ele é imenso, ele é grande, porque o núcleo é extremamente grande. Mas o campo magnético que ele gera é fraco. Só é suficiente para a gente usar uma bússola, aproveitando o gancho, se um dia você adoecer e assistir lá, natureza, vão entendendo tudo sobre a natureza. Aí você vai ver que tem alguns animais migram por causa do campo magnético da Terra. Eles têm um negócio chamado magnetorrecepção. Bactéria, algumas têm, algumas aves migram por causa do campo magnético da Terra, alguns animais também. Cabuloso, né? Alguns é por causa de outras coisas, outros é por causa do campo magnético da Terra, alguns peixes. Então eles têm a magnetorrecepção, que seria uma bússola interna dentro deles. Beleza? Então alguns vão usar, outros não. Perguntas? Perguntas? Então eu precisava da minha outra bússola aí. Aponta para o norte, você vai para o norte. Aprender. Eu vou falar mais um pouquinho. Oi? Em inglês? Sei não. Vou tirar uma foto. Chat, GPT, o que é esse trem escrito? É porque aqui eu acredito que seja em japonês. Laura? Vou ficar bom. Ah, perdão aí, ó. Perguntou para a pessoa errada. Vai lá, mandariense. Traduz para nós aí. Mas legal, será que o chat sabe identificar a imagem? Eu vou tirar uma foto, falar para ele. Eu vou tirar uma foto. Vou fazer isso agora. Vamos descobrir? Mas deve ser mandarim mesmo. Porque a ideia aqui é uso didático. Chat GPT. Meu Deus, nunca usei a câmera aqui. Vou tirar uma foto da sala. Adivinha quem os alunos tiram maior nota? Sabe o que ele vai falar? Eu vou fazer experimento depois. Qual a pergunta que eu vou fazer pro chat? O que significa essas letras e em qual língua você pode traduzir? A gente pode escrever meio burro que ela entende, né? Para não falar totalmente, né? Porque tá gravando aqui, fica meio feio na hora. A bússola que você mostrou é um Liupan, bússola chinesa, usada por Feng Shui. As letras do anel interior, verde, representam os ramos terrestres, troncos celestes. A cosmologia chinesa, usados para orientação astrológica e geográfica tradicional. Língua chinesa, mandarim. Esses nomes vêm do sistema tradicional chamado Ganzin. Estou lendo aqui, talvez tá tudo certo, viu? Tá, beleza. Que combina troncos celestes, 10 caracteres, ramos terrestres, 12, sei, só ele falou. Beleza, aí tem as cores aí, bonitinho aí, ó. Deixa eu ver, conta aí, tem essa quantidade mesmo? Vai que tá mentindo. Os ramos terrestres é 12. Os troncos celestes, que é a astrologia deles, que é diferente da nossa, que é leão, não sei o quê, né? Você nasceu, você é o quê? Aquariano.
Pois é. Por que não é tudo igual? Aí você vai nos índios é outra coisa. Mas continuando, né? Você vai lá, dá seu dinheiro para astrologia. No seu caso, o anel verde mostra os principais ramos terrestres, harmonização, pinyin, tradução dos nomes. Aí tem Ren, acha o Ren aí, tá perto do norte. Ren. Aí tem o símbolo chinês, aqui dentro não tem, aí significa nono tronco celeste. Aí nós temos que estudar um pouquinho sobre isso. Depois a gente pergunta para ele. Eu vou falar para ele aqui agora, aqui, ó. Vou falar para ele assim, ó. Explica o primeiro ramo terrestre aí, que é o nono tronco. Não, nono, tem que falar o nono. Tem um rato, primeiro ramo. Explique para mim o que é esse primeiro tronco celeste, que é o Ren, por gentileza. Se puder, responde em áudio. Claro, ele não vai responder pro áudio, não, malandro. Ren, que você vê escrito no nono tronco, do sistema tradicional chamado de troncos celestes. O que são os troncos celestes? Ele não falou mais nada, não. Um ciclo de 10 sim, blá, blá, blá. Originalmente o tronco estava associado a um elemento, madeira, fogo, terra, metal, água, polaridade yin yang, ponto celestial, blá, blá, blá. Aí, ó, número 9, que é o ciclo do Ren, é o elemento água, ativo e expansivo, orientação associada ao norte, parcialmente ligado ao inverno. Cara, tem umas paradas legais aqui, hein? Tudo a ver, né? Então é isso aí. Falou, valeu, obrigado. Deixa seu like aí. Ren? O quê? Comenta aí, tronco celeste, assisti até agora. Tronco celeste. House e home. O que significa mesmo?